Mas o programa de hoje vai trazer um dos mais brilhantes vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Ele que foi candidato a deputado, teve uma votação brilhante, pena que não foi eleito, porque tinha mais candidato do que eleitor, aí fica difícil, pulveriza tudo. Mas ele é um fiscalizador de primeira hora do Executivo de Ribeirão, trazendo as demandas e fiscalizando aquilo que é e aquilo que não é feito. Nosso entrevistado é Marcos Papa. Papa, boa tarde, prazer em revê-lo. É uma alegria sempre entrevistá-lo, porque você tem um vasto conhecimento da política municipal, estadual e nacional. Elton, eu que fico lisonjeado com as suas observações. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com você. Há tantos anos que nos conhecemos, né? Há décadas que nos conhecemos, e agora podendo falar dos cuidados com a nossa cidade. Política com P maiúsculo é isso, né? Administrar a cidade pelo bem de todos. Então, eu estou aqui à tua disposição para falar dos cuidados com a nossa cidade, na área do transporte público, do saneamento básico, da coleta de recicláveis, de tudo aquilo que pode melhorar a vida do nosso povo, Elton. Muito bem, Papa. E antes de falarmos das demandas de Ribeirão, tem aí um projeto que foi vetado na Câmara de 70 milhões de reais para as permissionárias do transporte. Tem uma dívida da Prefeitura com a Beneficência Portuguesa em torno de 6 milhões de reais. Enfim, tem muita coisa para a gente comentar. Mas antes, vamos falar da eleição nacional e estadual. No estado de São Paulo, o candidato aliado ao Bolsonaro ganhou, como era esperado pelas pesquisas. Tarcísio de Freitas vai governar o nosso estado. Não o conheço, a campanha foi muito bem feita, pega um estado que é a locomotiva do país e que tem, surpreendentemente, num país como o nosso, dinheiro em caixa. E isso, para um governante, deve ser muito bom. O que você achou da eleição em São Paulo, Papa? Como as pesquisas já tinham antecipado, a vitória seria do candidato Tarcísio, que tem um bom vice-governador. O Tarcísio, nós não conhecemos a capacidade administrativa dele. Ele foi nomeado pela Dilma lá em 2014 para o DENIT, que era da cota do PR, atual PL, partido pelo qual ele e o presidente Bolsonaro disputaram as eleições. Na época que isso foi feito, lá em 2014, o Tarcísio ele teve esse trabalho da diretoria do DENIT, né? O DENIT é o Departamento de Estradas e Rodagens, lá do governo federal, ligado ao Ministério dos Transportes. Agora, venceu as eleições aqui em São Paulo e tem como vice o ex-prefeito de São José dos Campos. O Felipe, ex-prefeito de São José dos Campos, teve uma excelente administração lá. Ao que tudo indica, o Tarcísio ele não conhece bem o estado de São Paulo, mas terá no Felipe quadros técnicos para ocupar o governo. Então eu vejo com bons olhos esse futuro, né, essa adaptação com São Paulo. O ex-governador Rodrigo Garcia também declarou apoio, o prefeito Nogueira declarou apoio. Eu creio que essa composição que levou à vitória do Tarcísio fará com que São Paulo tenha um bom governo. A nós, sociedade, cabe, como faço aqui pela Câmara, mas no caso do prefeito, acompanhar esses trabalhos, né? Porque eu aprendi que nós não devemos dar cheque em branco para político nenhum. Quem precisa de torcida, Elton, é jogador, é time. Político precisa de cobrança. Ele precisa ter transparência ativa,
não só quando a lei manda, quando a justiça manda, mas a transparência deve ser de iniciativa dos chefes do Poder Executivo. Então é o que eu espero, que o governo do Tarcísio aqui em São Paulo tenha um procedimento de transparência ativa para que a sociedade possa acompanhar e São Paulo ter o governo que precisa e merece. Ô Papa, eu tive pensando na campanha para o governo que o PSDB, como sempre foi adversário do PT em São Paulo, ficou mais preocupado com o Haddad do que com o Tarcísio. E o Tarcísio veio pela beirada, como se toma sopa quente, veio subindo e passou na frente dos dois e ganhou a eleição. Isso faz com que a gente pense, eu possa pensar, que aquela rivalidade antiga PSDB-PT em São Paulo acabou. Eu vejo que a campanha do Rodrigo, ela deveria ter mirado mais a sua artilharia, seus argumentos, melhor dizendo, para o candidato do PT. Porque estava previsto que, isso aí todas as pesquisas mostravam também, que num segundo turno, Rodrigo e Tarcísio, o Rodrigo venceria. Mas entendo que a coordenação da campanha não observou com clareza isso, ou se observou, não conseguiu materializar no eleitorado, levar até o eleitorado essa mensagem. O fato é que aconteceu o que você está narrando aqui, sem nenhum trocadilho, porque você é um dos melhores narradores que esse país conhece, mas realmente eu acho que os argumentos deveriam ter se voltado, no caso da campanha do Rodrigo Garcia, deveria ter se voltado mais para o candidato do PT, porque as pesquisas mostram que num segundo turno, Rodrigo Garcia e Tarcísio, o eleitorado do PT iria com o Rodrigo para derrotar o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. Por isso é que eu imaginei o seguinte: num determinado ponto, na primeira pesquisa, já mostrava o crescimento do Tarcísio. Então, eu acho que ali pisou no tomate a campanha do Rodrigo, porque ele era apoiado por quase que totalidade dos prefeitos no interior. Se ele vai para o segundo turno, e a pesquisa mostrava, ele ganharia de qualquer um dos dois. Perfeito. A análise que você está fazendo, ela tem respaldo nos números. Havia sim esse trabalho que o governador, o ex-governador, não, atual governador, né, Rodrigo Garcia, realizou junto às prefeituras. Foi um trabalho muito sólido. Eu inclusive, cheguei a participar de reuniões no Palácio dos Bandeirantes, no qual ele coordenou junto à bancada do Podemos. Realmente foi um trabalho muito bem feito. Creio que essa estratégia não conseguiu se materializar. E, como você disse, o Tarcísio foi comendo pelas bordas, foi para o segundo turno, e São Paulo não daria duas vitórias ao PT, a presidência e o governo de São Paulo. Isso não aconteceria de jeito nenhum. E o que aconteceu foi a eleição, então, do Tarcísio de Freitas, a quem eu desejo um bom governo. Como disse o vice dele, o Felipe, ex-prefeito de São José dos Campos, é um homem qualificadíssimo. O Instituto de Planejamento, o IPLAN de São José dos Campos, é um dos melhores do Brasil, talvez comparável apenas ao Instituto de Curitiba, que tem uma tradição em planejamento. Ou seja, ele tem ferramenta, ele tem quadros técnicos. São Paulo pode ter um bom governo. Eu gostei da declaração do Tarcísio ontem, que terminadas as eleições, encerrada a apuração, o que ele vai defender é o interesse de São Paulo. Ele foi provocado pelo fato da derrota do presidente Bolsonaro, mas o que ele disse, e eu gostei, foi isso. Agora nós temos que defender São Paulo. Então esse alinhamento com o governo federal, para não acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Brizola era presidente, era governador, não estava alinhado com o presidente, o Fluminense sofreu demais, né? Então, para não acontecer isso, eu gostei da declaração que o Tarcísio deu ontem, de estar alinhado ao governo federal, defendendo São Paulo. É isso que nós queremos um governo que melhore a educação do estado de São Paulo, né? Que melhore
Eu creio que o candidato Tarcísio, o governador Tarcísio deverá abandonar uma declaração do candidato Tarcísio de rever aquela questão das câmeras de segurança na Polícia Militar. A PM paulista, ela demorou 8 anos para completar essa instalação, e nós vimos os indicadores excelentes de despencar a morte, né, as ações com morte da polícia e também a morte de policiais. O resultado disso significa que é uma operação policial filmada, onde os próprios policiais estão protegidos. Então, eu acho que o governador Tarcísio deverá rever essa fala do candidato Tarcísio, o que é uma boa, o que será muito bem-vindo. Deixa eu agradecer aqui. A Marlene Souza está dando boa tarde, ótima semana. O Edmar Calura, aqui de Ribeirão. Emerson Miguel também está aqui, desejando uma ótima tarde para todos. Parabéns, cidade de Pedreira. Deus abençoe mais e mais a todos os pedreirenses, onde tenho natos e estimados amigos Marcos Lena e Hamilton Júnior. Maria Helena de Paulo, boa tarde a todos. Vera Moraes em Cotia, acompanhando, conectada no programa. Paulo Henrique Silva, Rodrigo Pena, Vani de Almeida, pessoal chegando aqui para acompanhar esta entrevista que faço hoje com o nosso vereador ribeirão pretano, Marcos Papa. Papa, e em nível nacional, uma disputa jamais vista na história depois que tivemos eleição direta no Brasil. Uma diferença, porcentagem mínima, mas são quase ou mais um pouco de 2 milhões de votos. É muita gente, pouca diferença. Bolsonaro cresceu no segundo turno e encostou de 6 milhões de diferença no primeiro para 2 milhões no segundo. Vamos analisar aqui, Papa, onde será que o presidente errou? Porque é a primeira vez que um presidente na reeleição não consegue se reeleger. Olha, Elton, eu creio que o efeito da ação do presidente na pandemia foi muito definidor desse resultado. Nós tivemos agora, né, que nossa sociedade tem acesso aos documentos oficiais, o desmonte que foi feito no Ministério da Saúde, quando o ex-ministro Pazuello assume, ele diz não ter a menor noção do que era o SUS. Então, o fato do governo retardar a compra de vacinas por um interesse meramente eleitoreiro, quer dizer, todos os cientistas da academia, com exceção das fake news que circularam por aí, né? Todos os cientistas da academia diziam que era a vacina que tinha que ser comprada, e a prova é que quando começou a vacinar, as mortes despencaram, né? Então a gestão da pandemia, ela foi péssima. Ela foi péssima. Você vê, nós brasileiros somos 3% da população mundial e respondemos por 13% das mortes no planeta. Então, só isso, não adianta inventar desculpa, né, que foi isso, que foi aquilo. Nós sabemos que o dia que a Pfizer finalmente conseguiu marcar uma entrevista com o governo brasileiro, quem atendeu a Pfizer foi o Carluxo e o presidente estava numa festa com o Amado Batista. Então, essa gestão macabra da pandemia, eu creio que foi definidora da derrota do presidente Bolsonaro nas eleições de ontem. Foi uma diferença muito pequena, né? 2 milhões de votos, não chegou a dar 2%, né? num planeta, num país tão diverso como o nosso. Creio que o desafio do próximo governo vai ser unir o país, construir um ministério que represente a Frente Ampla Democrática, que se uniu em torno da candidatura do ex-presidente Lula, agora presidente eleito Lula,
E nós, repito o que eu disse com relação ao Tarcísio, temos que fiscalizar. Quer dizer, quem precisa de torcida é time, é jogador. Político, governo, precisa de cobrança. Então nós vamos cobrar do governo federal transparência nas atitudes do governo, nas ações do governo. Isso que terá que ser cobrado, para que nós venhamos a ter um ministério qualificado, que volte a dialogar. Eu fiquei feliz ontem, assim como fiquei feliz com a declaração do Tarcísio, fiquei feliz com a declaração dos presidentes dos países que prontamente, ao Tribunal Superior Eleitoral reconhecer a vitória do presidente Lula, eles trouxeram a mensagem de apoio ao presidente eleito. E dizer, Elton, que teve uma grande vencedora nessas eleições, que foram as urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, elas foram erroneamente atacadas, levianamente atacadas, com muita mentira. As urnas eletrônicas, elas sempre foram fiscalizadas por várias instituições de Estado, não instituições de governo. Nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos as Forças Armadas, nós temos a Polícia Federal, nós temos as universidades, nós temos os delegados de todos os partidos políticos brasileiros, e nunca houve um inquérito sequer levado adiante com base para se contestar o resultado das urnas eletrônicas. Essa eleição, a vitória foi por 2 milhões de votos. Contra o Aécio, foi 3 milhões de votos. Foram 3 milhões de votos. E o PSDB, que à época era um partido maior do que hoje, pagou uma auditoria cara para auditar o resultado das urnas. E não encontrou evidências de fraude. Vamos relembrar a quem assiste aqui o Elton Pimenta de que os boletins das urnas eletrônicas são impressos e auditáveis. O sigilo do voto do eleitor, e por isso também acertada a atitude de não levar o celular para dentro da cabine, porque o chefe do curral eleitoral, o chefe da milícia, ele cobra o voto, e o voto sigiloso é importante por causa disso. Nós vamos lembrar, então, que não houve nenhuma evidência de fraude, não é? Então, a grande vencedora dessas eleições, eu diria que são duas: as urnas eletrônicas e a democracia, meu caro Elton. Bom, na verdade, Papa, o presidente Bolsonaro, ele foi derrotado, mas ele sai com um cacife eleitoral nunca visto em quem perdeu. Ele praticamente dividiu os votos com o presidente eleito. É evidente que agora tem o rescaldo, o que vai acontecer. Ele elegeu muitos aliados para o Congresso, ele vai ter uma força lá dentro e o Lula vai ter dificuldade, se bem que matreiro como ele vai se aproximar dos adversários, tentando cooptar para o seu lado aqueles mais radicais. Mas daqui a 4 anos, o Brasil é um país imenso e que tem novidades de segunda a segunda. Mas com essa votação dele, ele passa a ser um candidato em potencial a voltar daqui 4 anos, ou não? Você tem razão quando diz que ele teve muito voto, e teve mesmo, né? Como nós dissemos aqui, foi uma diferença de apenas 2 milhões de votos. Foi por pouco, mas isso não é pouco o que aconteceu, Elton. Então, o presidente Bolsonaro, ele realmente continua com um capital político alto. A questão da maioria no Congresso, isso rapidamente se dissolverá. O doutor Geraldo Alckmin também tem experiência em lidar com bancadas. A gente sabe que o Centrão, quem paga mais, leva, né? Nós vamos ter que estar atento a isso. Não que seja desejável a prática da corrupção, como foi o caso do orçamento secreto, que o orçamento secreto é um nome muito bonitinho para compra de apoio parlamentar com emendas de relator, né? Isso precisa ser revisto no Brasil. Mas tem um lado bom disso também, da eleição. Nós tivemos a vitória do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, da Raquel Lira em Pernambuco,
que são jovens. O Zema se reelegeu em Minas Gerais, que são políticos jovens e qualificados. Então, o cenário para 2026, eu creio que não será de tanta polarização. Eu creio que o cenário de 2026, nós teremos mais candidatos com qualificação disputando esse pleito, Elton. Eu vejo com bons olhos a vitória de lideranças importantes, porque você há de se lembrar como o Brasil perdeu cedo o Luiz Eduardo Magalhães, que era uma liderança jovem e boa, sabia fazer política, né? Conduziu a Câmara dos Deputados na aprovação do Plano Real. A diferença do Brasil e da Argentina hoje é que na Argentina não teve um Fernando Henrique Cardoso, um Plano Real, construindo os pilares macroeconômicos da estabilidade econômica. Então, nós temos aqui o tripé macroeconômico do Plano Real, nós temos regime de metas de inflação, nós temos superávit primário nas contas públicas, nós temos o câmbio flutuante, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, tivemos o PROER que saneou os bancos. Então, o Brasil foi arranjado na década de 80 em seus pilares e hoje você vê que treme um pouco, mas o edifício está de pé. Né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conduziu a política monetária de maneira saudável, diferente do ministro da Economia, do Paulo Guedes, que rasgou o manual neoliberal onde ele disse que estudou, né? Mas o presidente do Banco Central não, conduziu com muita responsabilidade a política monetária, não cedeu ao populismo eleitoreiro. Então nós tivemos uma transição no período eleitoral boa e creio que teremos até a posse do presidente eleito. Então o cenário, ele coloca o presidente Bolsonaro com um capital político muito relevante, tem que ser respeitado, mas no Congresso Nacional eu vejo o Dr. Geraldo Alckmin trabalhando essa questão da formação de uma base que permita o Brasil voltar, por exemplo, aos acordos do clima, a conter esse desmatamento cruel da Amazônia, esse massacre da fauna e da flora, e essa porteira aberta para o narcotráfico, para o garimpo clandestino. Elton, a mineração representa 5% do PIB brasileiro. Não pode deixar como está garimpos clandestinos roubando a nossa riqueza. Isso não é soberania nacional. Soberania nacional é voltar a colocar o Ministério da Defesa, né, o Ministério da Aeronáutica com seus aviões, né, localizando focos de incêndio, localizando garimpo clandestino, colocar os pátios do Exército para armazenar essas madeiras apreendidas e fazer desabar o desmatamento no Brasil. Porque essa lógica pode ter feito algum sentido lá na década de 70. Hoje está mais do que provado que as árvores de pé... Sabe aquele ditado que os nossos avós falavam, Elton? Filho, tá pensando que dinheiro dá em árvore? Lembra que nossa avó falava isso, nosso pai? Naquela época era verdade. Hoje não, hoje dinheiro dá em árvore. A começar pelo regime de chuvas aqui da região sudeste, que é regulado pela evaporação da Amazônia, que junto com a corrente de ar oceânica que vem do Oceano Atlântico, bate na Cordilheira dos Andes e vem aqui regular nosso regime de chuvas. O Brasil é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica. E continuar desmatando a Amazônia e o Pantanal vão acabar com a nossa agricultura. Então precisamos retomar essa agenda ambiental, essa agenda do clima, essa agenda de preservação. O Brasil precisa deixar de ser pária internacional na área do meio ambiente e voltar a ser protagonista, porque senão os mercados europeus e dos países desenvolvidos vão se fechar para os nossos produtos. E aí, se a gente não tiver mais chuva e não tiver mais mercado, o que nós vamos ser? Então isso precisa ser revisto, eu estou esperançoso que isso vai acontecer. O Papa, eu vou fazer uma pausa, mas depois eu quero falar sobre as questões aqui de Ribeirão Preto, onde você nos representa na Câmara. É um segundinho só, preste atenção que hoje é 31 de outubro, último dia do Outubro Rosa. Desde o nascimento, o toque faz parte da gente. Ele mostra quem nos ama, ajuda a fazer descobertas e cria laços que duram para sempre. O toque pode até salvar vidas. Por isso, o Plano Saúde e Beneficência apoia o Outubro Rosa e vem dar este toque de prevenção contra o câncer de mama. Você também pode apoiar esta causa.
Faça como a saúde e beneficência e compartilhe este toque com quem você ama. É bonito, hein? Dia 31, último dia, ainda dá tempo de você, mulher, que ainda não tomou nenhuma prevenção com relação ao câncer de mama, corra que dá tempo. E amanhã começa o Novembro Azul. Papa, antes de entrarmos nos assuntos aqui, uma amiga sua, chamada Cláudia, para nós aqui é Claudinha, que é minha filha, ela diz assim: e para Ribeirão, o que podemos esperar para as próximas eleições municipais? Marquinho, é assim que ela te trata. Claudinha, primeiramente um beijo bem grande, que felicidade que nós temos de ter os pais que temos e que um dia propiciaram esse encontro, né, para que a gente possa, nessa vida, estar juntos aí nesses caminhos. Então é uma alegria muito grande receber seu recado, você é uma amizade muito especial que a vida me trouxe. 2024, né, o prefeito Nogueira, ele não pode se reeleger. E ele declarou apoio ao Tarcísio. Eu creio que o prefeito Nogueira deverá aceitar um convite para compor o secretariado do governador Tarcísio já nos primeiros dias de janeiro. Acredito que essa notícia vai sair por aí em dezembro. Mas é um palpite, tá? Eu não tenho informações de bastidor para dizer o que eu estou dizendo. É que como política não aceita vácuo, eu creio que o Nogueira deverá já ocupar um espaço no governo Tarcísio para que esse espaço não seja preenchido por outro. E até porque, como eu disse, como sabemos, o governador Tarcísio não tem quadros técnicos, ele não é de São Paulo, ele deverá trazer gente de Brasília e aproveitar alguém aqui do estado de São Paulo, e o prefeito Nogueira, antes do PSDB, declarou apoio a ele, declarou e fez campanha. Então é um palpite que eu tenho aqui. E para 2024, nós teremos um quadro que ainda está indefinido, a gente está longe de fazer qualquer prospecção. Né? Papa, o que eu te foi. Só me dá uma pergunta para você, para não perder esse vácuo. Se ele for convidado para ser secretário, ele tem que renunciar ao cargo ou ele se afasta simplesmente e o vice assume? Ele tem que renunciar. Ele tem que renunciar e o vice assume. E aí ele há um espaço para a próxima eleição de 24 para o seu vice. Seria uma conotação normal isso? Eu creio que é esse arranjo, essa costura política que eles estão tentando fazer. Creio que é isso que vai acontecer. Se vai acontecer ou não, como eu disse, eu estou dando aqui um palpite olhando o cenário político agora um pouco mais experiente depois desses 15 anos de estrada na política. É um palpite que eu estou fazendo aqui. Assim sendo, o vice Daniel Gobi assumiria a prefeitura e conduziria o governo pelos próximos 24 meses. Creio que se isso acontecer, ele é um candidato natural à sucessão. No mais, Claudinha, eu estou muito focado aqui nos problemas de Ribeirão. Você vê essa tentativa do prefeito de repassar 70 milhões de reais para o pró-urbano sem nenhum tipo de discussão com a sociedade. Esse modelo, esse projeto que pretendeu alterar o SASSOM, que é o Serviço de Saúde dos Municipários, sem nenhuma discussão com a sociedade, desrespeitando o regimento interno da Câmara Municipal, razão pela qual ingressei com mandado de segurança e a juíza me deu razão e impediu que o projeto fosse votado. Agora o projeto terá que passar pela Comissão de Saúde da Câmara, terá que receber pareceres da diretoria do SASSOM, do Conselho Municipal de Saúde. A sociedade vai ter que analisar, não dá mais para atropelar o regimento interno e votar a toque de caixa numa votação relâmpago, né? Com relação aos 70 milhões, infelizmente a juíza ela foi induzida a erro por um parecer equivocado da Coordenadoria Jurídica da Câmara Municipal, que dizia que a nossa assessoria estava advogando contra quem lhe paga o salário. Quem paga o salário da assessoria é a Câmara. Sabendo disso,
Ao invés de citarmos no mandado de segurança o CNPJ da Câmara, citamos a presidência da Câmara, que é quem é responsável pelo cumprimento do regimento interno. Mas a juíza, ela foi induzida a erro e permitiu que o projeto fosse à votação. O que fizemos? Sensibilizamos os vereadores a não aprovar o projeto e derrotamos o prefeito no plenário. Ele precisava de 12 votos, maioria simples, e não teve. Terminou 11-11 a votação. Agora a prefeitura, se quiser voltar com esse projeto para casa esse ano, terá que ter maioria qualificada, terá que ter maioria absoluta, que seriam 14 votos. Ele não teve nem 12 para aprovar na maioria simples, não terá os 14 para aprovar na maioria absoluta. Então, esse projeto de socorro às pressas para o pró-urbano, creio que só virá o ano que vem. Mas teve um socorro de 17 milhões, e na época disseram que aquilo ali ia suprir a demanda das empresas. E assim como eu afirmei aqui com você, Elton, que não resolveria, o usuário sabe que não resolveu. E o problema disso tudo está no fato de que a prefeitura não audita a contabilidade das empresas como o contrato manda. O contrato determina que as empresas forneçam a movimentação contábil para a prefeitura todos os meses. E a prefeitura se nega a auditar. Os nossos fiscais fazendários têm qualificação para fazer essa auditoria, mas a prefeitura se nega a pedir que os próprios servidores de carreira façam essa auditoria. Mês passado, gastou R$500 mil para pagar uma consultoria externa, que apresentou que, além do pró-urbano não nos dever mais nada, a prefeitura deve 60 milhões, 70 milhões para o pró-urbano. Quer dizer, é o fim da picada, como se diria no jargão do futebol, que temos um especialista aqui, Elton Pimenta. Então, esse projeto, ele confessa que ele é feito às pressas, quando, por exemplo, Elton, ele não determina que combustível que esses ônibus deverão usar. Só faltava, em 2023, 2024, a prefeitura permitir que o consórcio compre ônibus movido a óleo diesel, a combustível fóssil. Porque aí confessa mesmo a falta de planejamento, o desejo de socorrer as empresas às pressas. Né? Pra você ter uma ideia, a prefeitura não obriga o pró-urbano a ter ônibus com suspensão pneumática. Já pensou em Ribeirão nós termos uma frota de ônibus com suspensão à mola? Então, tudo isso confessa um desejo apressado, afobado, assodado de socorrer as empresas. O projeto fala nos 40 milhões do cartão de ônibus. Não tem nada a ver esses 40 milhões. Esses 40 milhões não pertencem ao pró-urbano nem à prefeitura. Esses 40 milhões, a parte do usuário que pagou o crédito do cartão em dinheiro, tem que ser devolvido em dinheiro. E os 80% que é Vale Transporte, legislação federal, eu ingressei no Ministério Público denunciando isso. Eu quero que o promotor, o juiz, eu e o prefeito decidamos onde vai colocar isso. Vai ser um acordo no Poder Judiciário isso. Não é assim, o pró-urbano vai compensar esse dinheiro. Não é do pró-urbano. Não é do prefeito. Então, precisa ter mais cuidado quando lida com o dinheiro do contribuinte. E é isso que nós estamos exigindo. Olha, eu citei dia desses o exemplo de Paulínia. O prefeito adquiriu 70 ônibus novos, híbridos, e comprou agora não sei quantas ambulâncias, também no mesmo sistema. Então, tem cidade que já está se programando para o futuro. E a gente aqui, lamentavelmente, está olhando no retrovisor. Com muita tristeza e indignação, Elton, infelizmente, mas parlamentar serve para isso. O governo quer fazer a coisa de qualquer jeito, do jeito dele? Não. Por exemplo, tem uma cláusula desse contrato, são 11 no total, que diz que quem vai revisar o contrato no futuro vai ser prefeitura e pró-urbano. Ora, e a Câmara? E o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana que vai ser criado? E o Conselho Municipal de Urbanismo? Então a sociedade não fala nada? Ah, mas a sociedade elegeu o prefeito. Ah, mas ela não elegeu o prefeito para ficar dando dinheiro às pressas para a empresa de ônibus. Para a portas fechadas renegociar uma repactuação desse contrato. Não, nós elegemos prefeito para
trabalhar obedecendo o princípio constitucional da transparência, para ter planejamento. Nós precisamos resolver isso em Ribeirão Preto, Elton. Enquanto eu for vereador, a prefeitura não vai fazer o que quer, não. E corre o risco desse projeto voltando para a Câmara passar, porque o governo, o executivo, tem maioria aí na casa. Então, tem maioria, mas não teve para aprovar esse projeto, certo? Ele precisava de 12 votos e 11. Agora ele precisa de 14 para fazer o projeto passar. Eu não creio nessa possibilidade, Elton. O governo vai ter que inventar uma outra forma, mas nós estaremos de olho a essa outra forma também. Vereador, e a presidência da Câmara, como é que fica? Elton, eu sou conhecido na Câmara como um vereador que não participa de conversas de bastidor. Eu sempre, às vésperas da eleição, eu me reúno com o candidato que está disputando a eleição para colocar algumas condições. Né? Já que eu estou num partido pequeno, eu sou o único vereador do Podemos na Câmara, era o único vereador pela rede, então eu coloco algumas condições. Eu estou batendo na tecla de que a Câmara precisa de um coordenador financeiro, de uma auditoria contábil. A Câmara não tem esse cargo, faz muita falta. Por exemplo, a Câmara não tem opinião se o consórcio cumpriu os investimentos previstos em contrato ou não. O prefeito fala que sim, o pró-urbano fala que sim, o Papa fala que não, e a juíza já nomeou 12 peritos para dizer se sim ou se não. Então a Câmara tem que fazer um concurso para ter uma coordenadoria financeira, que faça relatórios de análise desses contratos, se a prefeitura está cumprindo o orçamento ou não. Isso precisa ser feito. Eu advogo também que a Câmara tenha aluguel de frota de carro. Faz uma licitação para ter aluguel. O vereador que vai usar o carro para fazer uma visita em determinado dia, ele tem e coloca aquilo no centro de custo dele. E não ficar uma frota de 22 carros e vereador que usa pouco, vereador que usa muito. Né? São perfis de mandatos diferentes. Eu uso pouco. Como eu uso pouco, eu deixo o carro com os meus assessores. Preferiria que nem tivesse o carro, mas que eu pudesse ter o direito de usar um carro, por exemplo, quando eu tenho que ser recebido pelo governador. Tá certo? Então, para não precisar ir de avião, muitas vezes tem que levar assessor. Tem gente que fala que não é necessário viajar, vai reunir com o governador, com um deputado em São Paulo, por telefone, até ajuda bastante, mas em alguns casos não substitui a reunião presencial, até porque essa reunião ocorre com várias pessoas. Né? Então eu defendo que haja alguns carros sob comando da presidência para as viagens fora de Ribeirão Preto e eventualmente uma vistoria que tenha que ser feita em Ribeirão Preto, você ter direito a um carro, a um aluguel de um dia. E não ficar essa frota, 22 automóveis, seguro, IPVA, isso é muito custoso. Então, eu tenho essas teses, né, que eu defendo, como defendi no passado a criação da Comissão de Transparência. E criamos, quando o vereador Rodrigo Simões fez as eleições com o meu voto, a condição era a criação de uma Comissão de Transparência. Então, são essas condições que eu coloco. Quem se declarar candidato, nós vamos olhar as propostas que a nossa base tem para exigir do comportamento da presidência e vamos fazer uma costura política para isso. Tá certo. Marcos Papa, vereador em Ribeirão, foi o nosso entrevistado de hoje. Papa, muito obrigado, boa tarde mais uma vez por nos ter atendido, isso é muito bom e eu espero revê-lo em breve. Posso fazer um convite? Amanhã, 1º de novembro, na Unificação Kardecista, nós fazemos uma homenagem ao senhor Eurípides Barçanufo, teremos a palestra da educadora Marlene Gonçalves. A Unificação Kardecista fica na Mariana Junqueira 504 e o nosso horário é às 19 horas, a entrada é franca. E que possamos no dia 2 de novembro, no finados, sem respeito a todos que partiram para o plano espiritual, os que partiram pela Covid ou não, mas que nos lembremos de dirigir as nossas orações àqueles que já fizeram a passagem. Muito obrigado, Elton, por mais essa oportunidade aqui com você. Grande abraço, vereador. E por hoje a gente vai ficando por aqui.